O que é isto, afinal, de interdependência dos poderes? Esta interdependência é que permite a promiscuidade dos poderes, por exemplo, na Assembleia Nacional, dos poderes no Tribunal e vice-versa. É o que acontece do Executivo sobre os tribunais e etc. O Executivo, quem diz o Executivo, diz o titular. Porque a própria Assembleia tem atos, né, tem reservas absolutas que é da Assembleia e tem reservas que é partilhada com o presidente. Aqui eu me refiro à questão né, da função legislativa. O presidente também pode legislar. Certo. Entendeu? De decreto. Então, aqui a interdependência tem que ver com a relação de pôr feios na ação de um outro órgão. Ou seja, fazer com que um órgão não se sobreponha aos outros. Ou seja, a Assembleia fiscaliza o Executivo e o Judicial também controla o próprio a Assembleia. Ou seja, daí que no seu artigo 105 da Constituição diz que os órgãos de soberania é o Executivo, a Assembleia e os tribunais, e que mantém uma relação, né, de interdependência, ou seja, deve existir um freio, né, para poder assim evitar, né, a extrapolação de um outro órgão. Daí que para que não haja excesso, infelizmente, aqui tendo em conta o funcionamento do nosso sistema, dá-nos a entender que há uma relação de subordinação, onde há dois órgãos, né, que estão a refém de um outro órgão, neste caso o Executivo. Mas é importante que também aqui eu faça referência sobre a democracia. A democracia, infelizmente, né, ou seja, o conceito moderno que se tem de democracia foi muito difundida por Robert Dahl, que vem questionar a concepção que se tinha outrora de que a existência de eleições gerais pressupunha que o regime é democrático. Só, Depois, não basta que haja eleições para qualificar um regime democrático. não basta, porque até já há ditaduras eleitorais, há as chamadas dita blanda, ou seja, os regimes autoritários, mas que têm eleições como meios para legitimar o poder, ou seja, os regimes ditatoriais eleitorais que usam as eleições simplesmente para legitimar o poder lá instituído. Vocês têm dificuldades de dizer que Angola está nesta contingência? Eu... Falam da Rússia, nomeadamente o Dr. Angundo prefere falar da Rússia, é razoável? Tem algum medo em dizer? Parece-me que Angola caiu definitivamente nesta situação. Só um minuto. Não, Deixa-me terminar. Sim, não, termina, está bem, termina. Sim. Então, é importante que, né, a concepção moderna de democracia, Robert Dahl vai aparecer com alguns elementos para que possamos classificar, né, então, um regime como democrático. O primeiro vai falar sobre, né, os funcionários eleitos, onde vai dizer que aqueles que sejam detentores dos poderes devem ser eleitos, né, e essas eleições devem ser livres, justas, né, e transparentes e regulares, né. Vai dizer que aqui as eleições livres é que possibilita ao indivíduo manifestar o seu desejo em qualquer força política ao indivíduo, né, sem que sofra represálias. E a questão da justiça, as eleições justas, tem que ver com a igualdade de oportunidades dos candidatos. Infelizmente, aqui o que se vê aqui em Angola, né, quebra-se aquilo que é as eleições justas, onde há favorecimento de um candidato a um partido em detrimento dos outros. E também a questão das liberdades. Aliás, basta que nos aproximemos das eleições para que quem está no poder tome providências usando os meios públicos de caça, de uma perseguição aos seus opositores. Certo. E isto é muito visível. Só isto, a partir da, quer dizer, macula logo a liberdade das pessoas em fazerem as opções, as escolhas, etc. Não é? Como está nos termos que está a dizer em relação ao Robert Dahl, não é? Certamente, é que a questão das eleições não é um único elemento e exclusivo para que se considere um regime como democrático, porque analisa-se as ações do governo, né, antes das eleições e após as eleições, ou seja, as ações do governo antes das eleições podem determinar os resultados eleitorais. Okay. Daí que, perdão, há também alguns elementos que têm que ver com as fontes alternativas de informação.
fontes alternativas de informação que possibilita com que o indivíduo tenha uma compreensão dos fatos e consiga então emitir uma opinião sobre a situação que se vive. E também tem que ver com a questão da autonomia das associações e a cidadania inclusiva. Então, aqui traz-se a questão, né, da transição dos regimes. E eu ainda afirmo que Angola está num processo de transição. Não que haja uma democracia estável, mas estamos em um processo de transição. E Mas é tão prolongado assim, sabe, de 91 até os dias de hoje. Vamos comparar com Portugal. Nós tivemos o percalço da guerra, infelizmente, guerra civil pós a independência, mas Portugal, desde o 25 de Abril, fez a descolagem e veja a comparação. Não há comparação possível, aliás, entre a realidade em Portugal e aquilo que se vive aqui na nossa terra. Apesar do percalço guerra, que foram 16 anos, se fôssemos contabilizar e que tivéssemos de considerar que isso também ajudou para o não progresso da nossa realidade democrática, não é? Infelizmente, vai uma grande distância, não é? Entre aquilo que Portugal é hoje, eles não tiveram a guerra civil, certo? E aquilo que somos nós hoje. Mesmo assim, Angola podia estar numa posição diferente daquela que temos presentemente. Sim, desculpa, é importante nós aqui, né, estarmos a referenciar que eu, quando me refiro à transição, a transição política deve ser compreendida, quer seja a passagem de um regime para o democrático ou a regressão para uma ditadura. E tendo em conta os dados, né, e os fatos que têm acontecido, é que a transição que se tem feito aqui em Angola não é para o progresso, estamos a regredir. A privação dos direitos civis, políticos, né, a falta de participação ativa, a liberdade de expressão. Então ainda estamos tal igual em 75, onde ou seja, um regime, né, que a participação política ainda é condicionada ou simplesmente usada para que se apoie uma dada ideologia. Então estamos a regredir, estamos em um processo de transição regressiva para um regime não democrático. Nós não temos um regime democrático. Então é importante que nós tenhamos a coragem de falar que, não obstante algumas mudanças, né, as chamadas liberalizações políticas e democratizações, mas ainda assim há um retrocesso de certos direitos, né, que já estava a ser estabilizado. Infelizmente tem sido, então, assim, quebrado essas liberdades e direitos fundamentais. Estou calando. Sim, eu tinha colocado uma pergunta sobre a qual... Não, sim, temos medo de falar. Pois, não, podemos não há contabilizar. isso. O Solomon sabe que eu sempre estou muito à vontade para fazer essas matérias, porque o medo existe, todo homem tem medo, mas também tem coragem, né? Portanto, só quando a coragem é superior ao medo, nós falamos tudo. É importante que não ofendamos as pessoas. Eu, quando citei a Rússia, é no sentido de desmontar, sobretudo, os argumentos de muitos destes apoiantes, dessas correntes que vêm apoiar de que em Angola há democracia, porque eles usam isto como um elemento para dizer que não, em Angola há sempre eleições. E por causa disso nós temos democracia. Dizia o Helder e bem, eu concordo com ele. Não podemos tomar um regime como democrático apenas por haver eleições. Daí que você tem a Rússia. A Rússia, aliás, nós na semana passada estivemos aqui a discutir e falamos um pouco sobre isto. E falou-se da Rússia. Não, mas a Rússia é ditadora. Ok, a Rússia é ditadora, mas tem eleições, não é? A Rússia tem eleições. Agora mesmo Putin vai ser eleito, daqui a pouco. Já se sabe que vai ser. E já sabe quem é que vai ser. Sim, isso aqui sem sombra de dúvidas. Depois, quem é que vai concorrer? Vai concorrer praticamente o Putin sozinho, porque os supostos opositores até já estão a fazer, já estão a emitir comunicados públicos de que não vão contestar as eleições, porque não, tudo vai correr bem, está a ver? Isto é sinal de uma ditadura, porque na verdade a ditadura não respeitam, e o que é basilar é isso. Nas democracias, o elemento fundamental para a sua aferição é a forma como se tratam os direitos fundamentais. Desde a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, a liberdade de participação política, a liberdade de... Mas nas ditaduras, isto é o contrário. Portanto, não obstante o formalismo todo que possa existir, que existe na nossa Constituição, é verdade, mas a sua prática condiciona, portanto, a institucionalização deste regime democrático em Angola. Por quê? Por causa da ideologia
política que paira na consciência das pessoas que hoje governam o país. Tem-se dito que o partido MPLA é de extrema esquerda. Normalmente são pessoas que tendem a ser muito centralizadoras, concentram tudo. E na democracia, ou a democracia não compactua com esse princípio da centralização, da concentração. É diferente. Daí que o Helder disse bem que nós estamos a regredir porque aceitamos uma Constituição aparentemente democrática, mas na verdade ao pôr ela em prática temos problemas por causa do elemento consciência. Aquilo que a consciência dos mais velhos concebem, o que faz a sua ideologia política, não lhes permite viver num regime democrático. Daí que eu disse, o Solombo se lembra, no começo no introito da minha locução, que o presidente João Lourenço, na verdade, regrediu, não é, alguns laivos ou alguns indicadores da democracia em Angola, regrediu consideravelmente. Então, a transição de que fala o Helder, exatamente. Não só a progredir, exatamente, mas... aqui a transição regressiva. Por isso eu disse que o presidente João Lourenço regrediu. Basta olhar como, olha, embora havia mortes, mas com Eduardo dos Santos havia mais manifestações. Agora com João Lourenço estão mesmo silenciadas. Ele foi a raiz do... Ele consegue esterilizar qualquer início de manifestação. Quer dizer, o grupo está a pensar na manifestação. E ele já está a agir. E ele já está a trabalhar para dissuadir aquilo que o diga o doutor Abel Chivucuvuco. Né? Os partidos aqui em Angola não têm liberdade. Os líderes dos partidos políticos são perseguidos. Que o diga o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Ele hoje permanece na UNITA, como presidente da UNITA. Primeiro, porque a população também ajudou muito nisso. E depois porque ele também é muito forte. A própria UNITA não se deixou abalar. Com tantos foguetes que foi recebendo, né, da outra senhora, com tanto a inviabilizar, portanto, a permanência. Primeiro a eleição do engenheiro Adalberto Costa Júnior, depois a permanência. Não é verdade? Tudo isto são características, ou são elementos que caracterizam um Estado como ditador e não democrático, porque aqui em Angola vive-se um totalitarismo e não hajam ilusões sobre isto. Portanto, quando nós vamos olhar para a forma como os mídias em Angola funcionam, dizia um amigo, lembra-me seu nome, faz favor, o Moisés Candombo, que em Angola, diferentemente com outras partes do mundo, onde a comunicação social é vista como o quarto poder, em Angola a comunicação é um quarto do poder, porque pela forma como o poder usa a comunicação social, não é? E quando falo de comunicação social, eu estou a falar do grosso que compõe, sobretudo a TPA, a Rádio Nacional de Angola, o Jornal de Angola, agora a Zimbo, não é? A ISAP. Quer dizer, as pessoas também dizem, não, mas em Angola há liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão. Ou melhor, a aparente liberdade que existe aqui é a medida como os ditadores fazem. Porque é importante dizer que os ditadores ou as ditaduras também desenham, não é? Ou permitem uma certa medida de liberdade para fazer parecer que de facto há democracia. E por uma razão muito simples, aqui podemos fazer uma comparação em contrário senso entre Angola e a Rússia. A Rússia não tem dificuldade de se assumir como tal, mas ainda assim se assume como uma democracia. Há dias mesmo esteve a falar o porta-voz da Rússia, o Dmitry Peskov, e dizia que a democracia da Rússia era melhor, que não iriam permitir mais insultos. Olha, ele diz que a democracia da Rússia era melhor e não admitiriam mais insultos na democracia. Mas qual é o problema da Angola? A Rússia, ou melhor, a Angola, diferentemente da Rússia, não é autossustentável. Logo, a Angola tem mais dificuldade de se assumir como uma ditadura, porque depende das outras potências. Imagina que a Angola se defina como uma ditadura como tal. Não é ter relações com os Estados Unidos. E eles que estão loucos para ter relações com os Estados Unidos. Olha, eu tenho informações fidedignas que o MPLA só abriu champanhe depois das eleições quando os Estados Unidos reconheceu as eleições. Só quando os Estados Unidos reconheceu as eleições é que eles abriram champanhe. Antes disso não estavam sossegados.
Então, um país como este dificilmente se consegue dizer ao Assumir. mundo e aos quatro ventos que é ditador. Mas, claro, Mas os na ditadores prática, também não assumem que são, não é? não, mas alguns até podem não dizê-lo, mas assumem de outras formas. Mas Contestam. no caso da Angola, por causa dessa razão que eu citei aqui. A questão da por isso, dependência. na prática, exato, a questão da dependência. Na prática, nós vivemos um totalitarismo. Nós vivemos uma ditadura que se consubstancia na supressão dos direitos fundamentais